E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Matemática para Todos. Aqui é o professor Hélio de Mileto com vocês hoje numa aulinha de números complexos, conceitos fundamentais sobre o assunto. Bora lá para a aula. Então pessoal, a ideia de hoje é responder algumas perguntas de vocês, tá, sobre números complexos, tá? O que são números complexos, quem inventou, onde e quando surgiu, quais são regras, definições, que tipo de conta a gente faz com os números complexos, tá? Então vamos tentar responder algumas dessas perguntas aí, tá? Como surgiu? Surgiu com problemas que envolviam cálculos de raízes quadradas. Então vamos começar nossa calculeira resolvendo algumas equações, algumas raízes quadradas. Vamos pegar a raiz quadrada de 9 aqui para a gente tentar entender um pouco o surgimento dessa ideia aí de números complexos. Então, quando a gente vai trabalhar com raiz quadrada, pessoal, a gente sempre faz aquela pergunta, né? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta na raiz quadrada que a gente está querendo calcular? No caso aqui o 9. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9, né? Nosso candidato aqui é o 3, né? Porque 3 vezes 3 vai dar 9. Então, a raiz quadrada de 9 vai ser o quê? Vai ser 3. Né? Então, essa é a ideia para a raiz quadrada do 9. Vamos pegar agora a raiz quadrada de 16 e vamos aplicar a mesma ideia, fazer a mesma pergunta. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 16? Nosso candidato é o 4, né? Porque nós sabemos que 4 vezes 4 resulta em 16. Daí temos que a raiz quadrada de 16 é 4, né? Sereninho, pessoal, essa ideia que a gente vai usar para colocar o surgimento, né, o contexto de números complexos aí na brincadeira, né? Lembrando que para extrair a raiz quadrada de qualquer número, sempre a gente faz a fatoração deste número, seja uma raiz quadrada exata ou não exata. Vou usar essa ideia aqui de perguntar o número só para a gente entender um pouco o contexto dos números complexos, tá? Mas em geral a gente usa a fatoração para extrair a raiz quadrada de qualquer número. Vamos calcular então a raiz quadrada de menos 9. Vamos fazer a mesma pergunta. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em menos 9? Né? Os candidatos que nós temos é 3, 3 vezes 3 dá 9, não é o menos 9 que a gente quer. Então esse candidato não nos serve. Vamos tentar outro que você deve estar pensando em casa, né? 3 vezes 3 é menos 3 vezes menos 3, né? E menos 3 vezes menos 3 resulta em 9, né? Multiplicação de sinais iguais resulta em mais. Então, também não nos serve. Então, vocês devem estar pensando em casa aí, né? Tentar esse caso aqui, ó. Menos 3 multiplicado por 3. E isso vai resultar em menos 9, como a gente queria. Mas, né, pessoal, esse resultado fere o que a gente está querendo lá em cima. A gente precisa multiplicar um número por ele mesmo, ou seja, um número multiplicado por ele mesmo. Menos 3 não é igual a 3. Então, esse resultado aqui também não serve, pessoal. Esse resultado aqui também não serve. Então, para responder a pergunta lá de cima, né, a resposta é não existe. Não existe um número que multiplicado por ele mesmo resulta em menos 9. Portanto, a gente tem um problema aí, né? Como resolver, então, raiz quadrada de menos 9? Para resolver isso, vamos primeiro trabalhar o menos 9. Vamos trabalhar a raiz quadrada de menos 9, para todo mundo enxergar o que a gente vai trabalhar aqui agora. Raiz quadrada de menos 9 o menos 9 é a mesma coisa que multiplicar menos 1 vezes 9. Menos 1 vezes 9, né, vai dar menos 9. Aqui a gente vai usar uma propriedade de raiz, de radiciação, e a gente vai ter isso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 a gente já sabe que é 3, então a gente pode escrever isso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 1 vezes 3. E aqui a gente vai usar agora uma definição. Definição de unidade imaginária. Unidade imaginária, o nosso i. A gente vai ter mais informações neste mesmo vídeo sobre o nosso i, né? O i ele é igual a raiz quadrada de menos 1. É uma definição que a gente usa para trabalhar as raízes quadradas de números negativos. Então, pegando a raiz quadrada de menos 9 e indo até onde a gente parou antes, que é igual a raiz quadrada de menos 1 vezes 3, agora a gente usando a definição aqui em cima, a gente vai ter o que? Raiz quadrada de menos 1, a gente agora está usando a definição que vale i. Então, a gente vai ter i vezes 3, que é a mesma coisa que 3i. Então, aqui a gente começa a falar então de números complexos. Então, números complexos, ele surge para resolver problemas de equações que trabalham com raízes quadradas de números negativos, né? Então, raiz quadrada de menos 1 igual a i é uma definição importante que a gente vai usar bastante ela nos próximos vídeos aí.
Então, número imaginário. A gente tem uma equação aqui do segundo grau, x² mais 1 igual a 0, né? Ela é uma equação incompleta, então a gente não precisa usar a fórmula de Bhaskara para resolver ela. A gente pode isolar o x², passando o 1 para o outro lado, a gente vai ter isso aí, ó. Então, para tirar o 2 lá de cima do x, a gente extrai a raiz do menos 1. Então, a gente vai ter x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1, né? Raiz quadrada de menos 1, a gente vai usar a definição que a gente viu lá em cima. É um número imaginário i. Então, nosso x, que antes não tinha solução, agora a gente tem o x vale mais ou menos i, a unidade imaginária. Vamos ver agora essa segunda equação aqui do segundo grau. Ela também está na sua forma incompleta, né? Então a gente pode isolar o x², jogando o menos 4 para o outro lado, e a gente vai ter isso aqui. Abrindo o menos 4 ali, ó, a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou com o menos 9. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1 vezes 4. Vamos pegar aquele produto ali, ó, e colocar num produto de duas raízes, que vai ficar a raiz quadrada de menos 1 e a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, a gente sabe que o número que multiplicado por ele mesmo, que vai dar 4, é o 2, né? 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu tenho que 2 vezes raiz quadrada de menos 1, vamos usar a definição que a gente colocou aí, né? Raiz quadrada de menos 1 aí. Então, x é igual a mais ou menos 2i. No próximo vídeo aí, vou trazer para vocês equações do segundo grau com equações completas, né? Ou seja, tem o A, B e o C ali. A gente vai entender um pouco melhor como usar a fórmula de Bhaskara, né? Em equações com soluções inteiras e soluções complexas, né? No próximo vídeo a gente vai abordar isso aí. Então, vamos considerar aqui um exercício. Ó. Considere os seguintes números complexos. Z1 igual a 3 mais 4i e Z2 igual a 7 mais 3i. A gente vai calcular a soma de Z1 e Z2. Então, eu quero Z1 mais Z2. Quanto vale o Z1? O Z1 está lá em cima, ó, vale 3 mais 4i. Vamos trazer ele para cá para baixo. Quanto vale o Z2? 7 mais 3i, joga para cá também. E agora, antes de continuar a calculeira aqui, pessoal, que vocês talvez estejam com um pouco de dúvida em casa, vamos dividir o nosso espaço aqui e vamos trocar uma ideia aqui, ó. Imagina que vocês agora estão em casa, estão estudando, né, e deu aquela fome. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai lá, por exemplo, na padaria e vai comprar um café. Vai pegar um café para tomar o teu café. Mas se tu tá com fome, tu não vai tomar só um café, né? Tu vai pedir uma torradinha junto, né? E essa torradinha tá com uma cara boa, hein? E aí tu curtiu o café, tu foi lá e pediu mais um café. E a torrada também, ó, tá bombando essa torrada, aí tu foi lá e pediu mais uma torradinha, né? E antes de ir embora, né, tu já levou uma torradinha para casa, então tu pediu mais uma torrada. Então a pergunta que fica é: o que foi consumido? O que foi consumido? Ó, todo mundo aí em casa está sabendo, né, que tu tomou cafés e comeu torradas, né? Quantos cafés? 2 cafés. Quantas torradas? 3 torradinhas, né? Então o que tu tem aí, ó? Tu tomou 2 cafés e 3 torradas. No universo da matemática, a gente tem isso aqui, ó, 2 cafés mais 3 torradas. O que isso tem a ver com números complexos? Vamos trocar uma ideia aqui do lado. Então, vocês perceberam que eu somei café com café e somei torrada com torrada. É o mesmo que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou somar números com números, ou seja, o que não tem i com o que não tem i. E isso vai dar 3 mais 7, vai dar 10. Né? E vou somar parte que tem i com o que tem i. Ou seja, as torradas eu somei com torradas, cafés eu somei com cafés. Então, 4i vou somar com quem tem i. 4i's mais 3i's, quantos i's eu tenho? 7i's. Então, daí já respondi a pergunta. Ó. Quanto vale Z1 mais Z2? Vale 10 mais 7i. Terminou o problema? Vocês que me respondam. Aqui do lado, ó, 2 cafés mais 3 torradas. Eu posso dizer que eu tomei 5 cafés ou comi 5 torradas? E todo mundo sabe que a resposta é não, né? Não podemos somar coisas diferentes. Então, Z1 mais Z2 deu como resposta 10 mais 7i. Então, 10 não tem i e 7 tem i, então eu não posso somar coisas diferentes. Né? Então, a resposta fica ali, ó, Z1 mais Z2, 10 mais 7i. Se eu não tivesse o 7 com i, eu poderia somar e dizer que dá 17, mas como eu tenho 7i, então fica assim, 10 mais 7i e fechou a calculeira suavezinho, tranquilinho. Então, vamos formalizar então o que a gente já trocou uma ideia em cima, né? Um número complexo, então, ele é representado de maneira geral, de maneira genérica, dessa maneira aí, ó.
z igual a mais bi, onde o z é o meu número complexo, o a é a parte real, né, a parte que não tem i, eu chamo de parte real, e aquela parte que tem o i, eu chamo de parte imaginária, a parte imaginária do número complexo z. Então, aqui a gente vai ter dois casos para você analisar, tá, pessoal? Quando eu tiver a igual a zero, né, eu não vou ter a parte real. Quando eu não tenho a parte real de um número complexo, a gente diz que esse número complexo é um número imaginário puro, né? E quando eu não tenho a parte que tem i, ou seja, o número b que está ao lado do i ali, ó, né, eu digo que esse é um número real, né? Esse tipo de questionamento muitas vezes é cobrado em algumas questões aí que só te pergunta, né, qual é a condição para que o número seja imaginário puro ou que seja um número complexo tal se torne um número real, né? A gente vai ver um exercício mais abaixo sobre isso. Então, essa é a parte mais formal de números complexos, sempre apresentado de maneira, a gente escreve de maneira geral, né, sendo z igual a mais bi. Então, ó, são exemplos aqui ó, dos números complexos. Ó, 2 mais 4i, eu tenho a parte real que é 2 e tenho a parte imaginária ali, né, o 4i. Então, é um número complexo com as duas partes, real e imaginária. Aqui também, né, e aqui embaixo eu tenho 6i. Como eu não tenho a parte real da coisa, né, é um número complexo puro, né, o imaginário puro. Aqui 4 não tem a parte imaginária, não tem o i, né, por exemplo, não tenho 4 mais i, só tenho 4, então é um número real. Aqui menos i, número complexo puro também. Mais tarde, a gente vai ver que i ao quadrado não é um número imaginário. Ele é um número real e a gente vai entender o porquê que ele é um número real, mesmo tendo o i ali, né, quando a gente for trabalhar as potências de i. Então, um exemplo aí, como eu falei para vocês antes. Ó, determine o valor de k para que o número complexo z igual a 4 menos k mais 3i seja imaginário puro. Então, para resolver isso aí, pessoal, a gente já sabe que para que o número seja imaginário puro, a parte real deve ser nula, né? Ou seja, não, a parte real dele tem que ser zero. Então, o que é a parte real do número complexo ali? Ó? A parte real dele é k menos 4, tudo que não tem i. Então, se eu quero zerar a parte real, então k menos 4 tem que ser zero. Então, tem que ter essa equação aqui. Ó. Então, agora, para resolver essa equação, ó, bem suavezinho, né? Isola o k e a gente chega que o 4 tem que ser o valor para k. Então, se a gente colocar lá k igual a 4, eu vou ter 4 menos 4 vai dar 0. Se eu zerar aquela parte lá, só vai me sobrar o 3i. E aí eu vou ter o z igual ao imaginário puro, como foi solicitado no problema. Né? Bem tranquilinho, né, pessoal? Então, agora vamos formalizar também o que a gente viu lá em cima, né, sobre adição de números complexos. Então, vamos pegar um z e um w, dois números complexos quaisquer, né, z igual a 7 mais 8i e w igual a 2 menos 5i. Vamos somar os dois números complexos. Vamos pegar o z, traz para cá, vamos pegar o w, traz para cá também. Vamos somar os dois. Vamos somar da mesma maneira que a gente somou lá em cima no exercício anterior. Então, vamos somar 7 com 2, que são a parte que não tem i, 7 mais 2, e vamos somar 8i com 5i. Só que ali é menos 5i, então vai ser 8i menos 5i. Vamos somar eles, né? 7 mais 2 são 9. 7 mais 2 são 9. 8i menos 5i. Subtraio e pego o saldo maior. 8 menos 5 são 3. 3i, né? E eu pego o saldo maior, que é 8. E aí fica 9 mais 3i. Então, a regra de somar números complexos é somo parte real de um com a parte real do outro, né? E somo a parte imaginária de um com a parte imaginária do outro no complexo e fechou a calculeira. Como é que fica a subtração? Subtração, a mesma ideia, só que tem um pequeno cuidado com um detalhezinho aqui, tá? Vamos fazer como a gente fez na soma, né, na adição, e vamos trazer o z para cá e vamos trazer o w para cá também. Né? Você repara que eu botei o w entre parênteses, né? Porque aqui eu tenho que fazer uma subtração, então eu vou botar o sinal de menos aqui. Ó. Agora aqui a gente tem que lembrar que quando a gente tem um sinal de menos fora de parênteses, a gente tem que trocar o sinal de quem está dentro dos parênteses por causa do sinal de menos lá fora, né? Regra da distributividade. Então, ó, o 2 está positivo, vai ficar negativo. Né? O 7 mais 8, eu não vou mexer nele, só vou mexer nos valores de w. Então, vai ficar menos 2, vai ficar menos 2, menos 5 vai ser mais 5 agora. E agora a gente faz como a gente fez na soma, né? Vamos somar a parte real de um, né, com a parte real do outro, né? Sempre considerando o sinal ali, ó. Então, ó, 7
menos 2, então parte que não tem i, e 8i com 5i. Então 7 menos 2 vai fechar 5, né? E 8i mais 5i vai ficar 13i, e fechamos a calculeira. Qual é a regra da subtração? A mesma da soma, né? Subtrai parte real com parte real, subtrai parte imaginária com parte imaginária, e fechamos a regra da subtração e soma de números complexos. Aqui, pessoal, vou deixar para vocês tentarem fazer aí, né? Considere os seguintes números complexos: Z1, Z2, Z3, né? E vamos trabalhar a adição e subtração. Vou deixar para vocês aí fazer o item A, né? Soma Z1 com Z2, Z1 com Z3, Z3 com Z1, menos Z1, né? Tenta fazer. Se ficar com dúvida aí, acredito que vendo o que a gente viu em cima aí do vídeo, né? Vocês consigam fazer esse exercício. Se ficar alguma dúvida, posta nos comentários aí que a gente resolve aí, traz as respostas se vocês não conseguirem ou tiverem interessados em saber a resposta. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que tenha ajudado. Se você conseguiu entender um pouquinho melhor números complexos, né? Não esquece de dar um joinha aí. Se inscreva no canal para continuar vendo os próximos vídeos. Vai ter mais 2 ou 3 vídeos aí sobre números complexos, né, para a gente fechar toda a ideia de números complexos, né, com exercícios, e eu vou trazer alguns exercícios aí bem bacana para a gente resolver juntos aí, tá? Então eu espero que tenha ajudado, valeu e até a próxima, pessoal.